Sofonias capítulo 2, no verso 1. Reúnam-se e ajuntem-se nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como palha, antes que venham sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busque o Senhor, todos vocês humildes do país, vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Olha, já no capítulo 1, nos primeiros versos, você percebe que há uma intencionalidade de Sofonias falar com toda a terra, com todas as nações. Mas, passado 3 versículos, ele volta-se à bateria para falar com seu povo, o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os líderes. E é natural que o profeta fale com o seu povo, porque esse povo fez uma aliança com Deus, esse povo tinha se comprometido com Deus e o profeta é a voz de Deus exigindo a contraparte do povo nessa relação de aliança, exigindo a sua santidade, exigindo que eles fossem testemunhas de Deus no meio dos povos, exigindo que eles cumprissem a lei, que fossem justos, que trouxessem a justiça no meio do povo e tudo isso que a gente tem conversado sempre. Então, esse era o trabalho natural do profeta, falar para o seu povo e exigir o cumprimento da sua aliança. No entanto, começa de novo no capítulo 2, ele abrindo uma transição para falar de novo com os povos da terra, com os seus povos vizinhos. Você vai perceber que o capítulo inteiro, a gente vai ler mais para frente, está continuando falando com as nações, está falando com os filisteus, está falando com os amoreus, está falando com a Síria, com Nínive, está falando com a Etiópia, está falando com todo mundo à sua volta. Aqui a gente já tem uma certa reflexão, porque naturalmente a gente acredita que o profeta está falando para a sua nação. Mas de vez em quando você está lendo os profetas, eles começam a falar para as nações vizinhas. E isso causa uma certa estranheza, porque essas nações não fizeram aliança com Deus de Israel. Elas não eram, dentro do escopo, né? Dentro da obrigação do profeta, ele não deveria se preocupar com a fé, com a condução, com o arrependimento de outras nações. No entanto, esses profetas, você vai ver Jeremias fazendo isso, você vê Isaías fazendo isso, você vê todo mundo fazendo isso. De vez em quando, começa a falar das nações vizinhas. Por quê? Eu acho que, primeiramente, porque eles deviam fazer isso mesmo, porque a nação de Israel foi chamada para ser uma nação de sacerdotes para outros povos, para testemunhar a outros povos. Então, é do seu papel estabelecer um diálogo com as outras nações. Se as outras nações invadiam Jerusalém com seus ídolos e os seus deuses, também Deus invade as outras nações com as suas profecias, com as suas palavras, com seus chamados a arrependimento. É natural que um Deus verdadeiro tenha palavras para o povo de Israel e para todos os povos da terra. E um profeta que é boca de Deus, que expressa o coração de Deus, tem palavra tanto para os seus quanto para os de fora. Então eu acho natural. O Jonas foi chamado para pregar para Nínive. Você sabe dessa história. O Nínive é um povo estrangeiro. Então, também a gente percebe que há profecias para os povos estrangeiros vindo da parte de Deus. É algo que Deus nos chama a fazer, chamou os profetas a fazer. Por que eles fazem isso? Porque Deus quer que eles façam isso. Faz parte do plano de Deus. Segunda característica do porquê eles falam para as nações estrangeiras está no fato de que, vou explicar isso de uma forma bem simples, quando uma mãe está brigando com um filho, uma família está brigando entre si, eles podem esculhambar o outro, né? Pode dizer, rapaz, você é um miserável, vai se levantar, vai arrumar a casa, vai fazer tudo que eu estou mandando. Aí faz aquela discussão. Mas se uma pessoa de fora chegar para essa mãe e falar assim, rapaz, seu filho é um vagabundo mesmo, é um preguiçoso, não quer fazer nada. Tu acha que essa mãe vai fazer o quê? Ela vai concordar com a pessoa que está falando ou ela vai começar a defender o filho dela para as pessoas de fora? Então, às vezes, o que acontece? Israel podia exortar Israel. Israel podia repreender Israel. O profeta do meio do povo era levantado para exortar o povo. Mas quando alguma nação vizinha era orgulhosa, xingava, zombava, invadia ou fazia qualquer coisa contra Israel, aí você não podia fazer isso não. Deus não deixava fazer isso não. Né? Então havia uma repreensão severa
para quem de fora de Israel quisesse se aproveitar do fato de Deus estar trazendo uma disciplina para Israel, aproveitar esse fato e tentar ganhar algum tipo de vantagem, algum tipo de recurso, ou achar que eram superiores e podiam fazer qualquer coisa com Israel só porque Deus estava exortando ela. Então, lá no profeta Obadias, você vai ver que Obadias é um livro tão pequenininho, a gente tira tanta lição dele, né? Tô aqui de novo falando Obadias, mas vai ver que Edom quis se aproveitar da desgraça de Israel, quis invadir ela, quis, né, roubar ela enquanto ela estava sendo saqueada. Então Deus manda uma profecia severa para um povo estrangeiro. Por quê? Porque você mexeu com a minha família. Então não mexa com a família de Deus, porque senão Deus vai dizer, não se meta que não, porque senão manda o juízo para você também. Então tem esse aspecto, se você está zombando o povo de Deus, se você está orgulhoso, se você acha que é superior, então Deus faz uma obra também, uma obra de juízo, esse dia do Senhor, diz respeito às nações vizinhas. E a terceira razão pela qual o profeta profetiza para as nações vizinhas é porque ele não é ignorante. Ele percebe que há uma movimentação acontecendo e que a Babilônia, os impérios que vão vir, que vão destruir tudo, não estão só implicando com a pobre da Jerusalém, né? Ela não está vindo para essa região aqui só porque quer fazer o juízo em Jerusalém, só porque tem alguma birra com o pessoal de cá, não. Porque quando ela vier, ela vai destruir todo mundo, ela vai atacar todos os reinos vizinhos. É um juízo que está acontecendo para além de Jerusalém. É como se fosse um mini apocalipse local. Todo mundo vai ser atingido, todo mundo vai ter sua cota do dia do Senhor. Deve ter problemas em Jerusalém, é verdade, mas deve ter problemas nessas nações vizinhas também, porque olha tudo que está acontecendo. Então, o profeta começa então a entender, olha, existe o nosso problema local, os sacerdotes idólatras, os reis, os comerciantes, aí tem aquela profecia do capítulo 1 para esse pessoal. Mas será que não existe uma história sendo contada para além dos nossos problemas locais? Algo que Deus está fazendo no mundo, porque da maneira como eu estou enxergando, Deus está mudando as peças de lugar. Há um movimento geopolítico acontecendo. Deus está fazendo alguma revolução. Alguns profetas percebem isso mais claramente. Outros profetas ficam muito restritos às suas questões locais. O profeta Daniel, por exemplo, ele praticamente escancara todos os acontecimentos geopolíticos da época, profetizando tudo o que vai acontecer nos mínimos detalhes. É uma coisa tão impressionante que a gente fica até assustado. Inclusive, se você for bom de fazer umas contas, de entender uma simbologia, consegue perceber que Daniel previu até o dia que o Messias ia nascer, até a época, né? Até o ano que o Messias ia nascer. Um negócio impressionante. Mas já Sofonias, ele está nessa transição, ele entende um papel nas nações, mas também fala de forma local ao povo de Jerusalém. Então a gente tem isso, né? Tem profeta que tem uma revelação maior para lá fora e tem outros que são mais restritos à comunidade. Mas veja, a partir das próximas leituras a gente vai ter uma consciência de como ele está conversando e alguns conceitos que ele está trazendo que é importante para a nossa reflexão. Olha, no verso 4 diz assim, ó, Gaza será abandonada, Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdod será banida e Ecrom será desarraigada. É um nome meio difícil de falar, os irmãos me perdoem. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos quereteus. A palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Quando nós enxergamos esses textos bíblicos, parece que estamos falando de coisas muito do passado, de um mundo antigo que já não existe mais. De um povo que se relacionava na Bíblia com o povo de Deus, mas que foram sendo superados. E de forma tal, é uma certa verdade. Esse povo não existe mais. Não existe mais a adoração aos seus deuses, não existe mais a sua cultura, não existe mais alguém que seja descendente deles, não existe mais quem pratique a adoração aos seus deuses, nenhum sacerdote dessas nações, não existe mais. Essas culturas todas desapareceram. Essa é uma das profecias que está dizendo aqui. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Uma das questões que a gente observa dessas profecias que estão sendo reveladas para os povos lá fora é que haverá uma espécie de apocalipse nessas culturas. Muitas culturas que existiam na época bíblica vão desaparecer, tanto elas como os seus deuses, os seus sacerdócios, as suas leis, todas vão ser enterradas na história. Isso é algo que, ao profetizar
para lá fora, o profeta começa a observar. Mas vamos continuar mais um pouco. Guarde essa ideia de que culturas vão desaparecer. Aí diz assim no verso 6. Essa terra junto ao mar, onde habitam os quereteus, será morada de pastores e curral de ovelhas. Ela pertencerá aos remanescentes da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagens e ao entardecer eles se deitarão na casa de Ascalon, pois o Senhor, o seu Deus, cuidará deles. Ele restaurará a sorte deles. De novo percebemos que os domínios, os reinos, os sacerdotes, os deuses, a cultura dos povos vai desaparecer, mas agora somos apresentados a um conceito. Os remanescentes de Jerusalém vão, de alguma forma, sobreviver a esse apocalipse que vai acontecer nessa região. Então, olha, Deus está dizendo uma revelação. Haverá um extermínio geral de uma cultura antiga. O mundo antigo vai ser enterrado. Todos esses deuses que pareciam ídolos, que pareciam importantes, que o povo buscava, que havia disputa entre as nações no Antigo Testamento, esse pessoal vai virar uma página virada da história, né? A gente vai virar a página desse pessoal da história. Mas a revelação é que, embora todos esses povos serão extintos, o povo de Jerusalém vai sofrer, vai levar lenhada, vai ser purificado, mas vai sobreviver. E essa é a grande revelação que a gente vai ter. Todos os povos em volta vão desaparecer, mas o remanescente de Jerusalém vai permanecer. E com ele permanece o quê? A revelação do Deus de Israel, as suas leis, a sua cultura, a sua identidade. Ou seja, algo do mundo antigo vai sobreviver ao Apocalipse. Como se fosse uma arca de Noé, de um dilúvio que vem chegando. Então Deus reuniu uma arca de Noé com os remanescentes de Jerusalém e ele vai levar a cultura desse mundo antigo, a cultura que deve permanecer, a cultura do Deus único, a cultura do Deus verdadeiro vai permanecer sendo levada, né, entre essas turbulências. Ele vai chegar até o final de todo esse processo intacto. Embora sejam os remanescentes, sejam só aqueles que restaram, e esse termo remanescente é também a ideia de que é um povo que vai ser purificado, vai estar com o coração mais fiel, mais justo, mais temente a Deus. Eles vão estar guardando a palavra tanto no escrito quanto no coração. Então, é uma purificação que reforça a identidade desse povo, mas ao mesmo tempo carrega toda a sua essência para um novo mundo. Entenda o que está acontecendo. Há um apocalipse geral acontecendo naquela região, mas só vai restar a revelação de Deus. E de fato você percebe isso. Quem é que hoje adora aqueles deuses antigos? Quem hoje adora o Deus da Babilônia? Quem hoje adora o Deus de Nínive? Quem hoje adora aquele... Cadê aqueles ídolos? Não existe mais nenhum, nem os ídolos gregos existem. Não existe mais nenhum desses ídolos. De maneira que, quando ele fala aqui, pois o Senhor, seu Deus, cuidará deles, ele restaurará a sorte deles, ele está dizendo, esse povo vai sobreviver porque Deus vai de forma sobrenatural preservar esse povo, mesmo esse povo sendo arrancado lá para viver cativo na Babilônia, mesmo esse povo espalhado pelas outras nações, esse povo vai guardar sua lei, vai guardar sua revelação, vai ser preservado de forma sobrenatural e depois vai voltar para essa região e vai voltar a morar nessa região. Entenda, olha só que coisa profunda. A preservação do povo de Deus é algo sobrenatural e é como uma espécie de essência do mundo antigo que deveria permanecer. É a revelação de Deus encravada na história do mundo, que permanece até hoje no meio de nós. Agora veja, vamos ler mais um pouco para a gente ter uma compreensão mais profunda. Eu estou falando com vocês hoje de forma mais assim conceitual. Eu desliguei um pouco o pastor exortativo, porque hoje a gente está iluminando a nossa cabeça, tá certo? Por isso eu preciso que você me acompanhe nesse espírito, nessa cadência, porque eu não quero ficar aqui tentando, né, chamar atenção para coisa, quando o importante é você entender, é você me acompanhar, certo? Veja só, verso 8. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Lembra daquele segundo item que eu falei? Na briga aqui de família, você não pode meter a colher não, né? Não pode xingar meu filho, não pode me xingar, que senão Deus fica chateado com você e vai fazer uma profecia contra você. Por isso,
Juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente de meu povo os saqueará. De novo, a existência do remanescente. Preste atenção que todo mundo vai se extinguir e o remanescente fica. Os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível com eles quando destruir os seus deuses da terra. Preste atenção nisso. As nações de todo o mundo o adorarão, cada um em sua própria terra. Veja como o conceito se manifesta novamente. No dia do Senhor, no dia do juízo, vem a Babilônia, vai causar um apocalipse geral ali, não só a Babilônia, depois tem os persas, tem os gregos, tem os romanos, tem tudo que vai suceder naquela região, vai acabar com todos esses povos antigos. Achei interessante essa frase, quando destruir todos os deuses da terra, ou seja, o tempo dessa idolatria também foi contado junto com os dias de Jerusalém. O tempo desses ídolos acabaram. Essas ideologias, essas maneiras de viver, essas culturas, todas foram extintas. Mas ele diz de novo que Jerusalém habitará essa terra, os remanescentes, e que todos os povos depois, e que esse Deus será adorado em todas as terras, em todos os lugares. Aí já prefigurando a ideia de um Deus que saiu da terra, que saiu da sua clausura da vinha, do templo, para ser adorado em todas as nações. Isso vem efetivamente a partir da revelação do Messias, mas eu não estou querendo chegar tão longe. Mas você sabe, né? Devemos adorar nesse monte ou em Jerusalém. Vem a hora e já é o momento onde os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aonde você for, você é um templo de Deus e você vai adorar onde você estiver. Então você vai perceber que as pessoas que foram espalhadas por todas as nações continuam adorando Deus nesses lugares. E também aqueles que foram evangelizados de todas as nações vão adorar Deus, cada um em seu país. Então vem esse remanescente que sobrevive a esse apocalipse, e desse remanescente vem o Messias, vem a transformação, vem a adoração a Deus em todas as terras do mundo. De novo, Deus eliminou todos esses deuses antigos e só uma única revelação foi transportada para essa nova realidade. Amigo, muitas pessoas se incomodam com essa verdade. Eu digo muitos acadêmicos, muitos arqueólogos, muitos críticos literários, muitos historiadores. As pessoas querem de toda forma desacreditar essa revelação bíblica, desacreditar dos textos bíblicos, desacreditar das histórias, criticar o texto, dizer que não foi assim, que isso não existiu, isso foi um conto, isso foi uma história, porque essa preservação do mundo antigo, que até hoje é adorada com essa raiz de revelação tão longa, é algo tão forte, tão sobrenatural, que é preciso um ataque massivo do reino de Satanás para tentar desconstruir isso, para que outras ideologias ganhem força nesse mundo. Mas acontece que isso está cravado tão forte na história humana que as pessoas conseguem construir outras identidades, conseguem construir outras ideologias e outros deuses, mas não conseguem ignorar essa história que vem lá desde Abraão até aqui, nessa toda revelação mostrada. A Bíblia está encravada na história da Macedônia, está encravada na história da Babilônia, está encravada na história do Egito, está encravada na história de todo aquele mundo que fez, a identidade do próprio Ocidente. Então, é quase uma revelação sobrenatural de como Deus preserva a sua palavra, como Deus preserva a sua história. Veja, vamos ler mais um pouco? Diz assim, olha, verso 13. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens, até a coruja do deserto e um mocho se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas, haverá entulho nas entradas, e as vigas do cetro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesmo: eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram, uma toca de animais selvagens. Todos que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Nínive foi um dos piores inimigos do povo de Israel.
Em determinado momento, a história de Israel se dividiu em duas. O povo do Reino do Sul ficou sendo Judá e Jerusalém e a tribo de Benjamim. E a tribo do norte, que ficou sendo chamada de Israel, eram as 10 tribos restantes. Essa tribo e essas 10 tribos, esse povo do norte, se tornou muito idólatra, muito infiel e acabou sendo absorvido pelas nações vizinhas, sendo a Síria, Nínive, o maior algoz, né? O maior vilão. Eles chegaram, derrubaram tudo, destruíram tudo, trocaram o povo de lugar, trocaram os sacerdotes. Foi o império que destruiu o povo do norte. Mas, por enquanto, ainda estava existindo o Reino do Sul. Mas ficou cravado na história bíblica de que Nínive era muito maldosa, muito horrível, e as práticas que a gente descobre que esse exército fazia também nos mostra que ele era um pessoal perverso. E nessa profecia, especialmente, a gente gasta algumas linhas a mais para falar de Nínive, porque é impressionante que esse grande exército, o primeiro império, a gente sempre fala na Babilônia, mas a Babilônia ela suplantou a Síria, Nínive. Foi no momento de fragilidade de Nínive, onde ela foi atacada pelo Egito, a Babilônia aproveitou e tomou conta e virou o império em cima de Nínive. Então Nínive foi o primeiro império que realmente causou um problema sério para todos aqueles povos. E mesmo esse pessoal poderoso está aqui sendo classificado como que vai levar o juízo, ou como já estava levando o juízo, como estava ficando vazia a sua casa, como estava virando um local de abandono de animais selvagens. Um juízo pleno, total. E isso é muito significativo para quem lê a Bíblia, porque no momento onde Nínive estava vindo destruindo todo o povo do norte, eles chegaram até a beira de Jerusalém, destruíram algumas cidades fortificadas de Jerusalém, chegaram até assim a cidade, e quem estava governando na época era Ezequias com o profeta Isaías. Aí lá eles começaram a gritar para o rei, para o povo, para quem estava em cima do muro, palavras de ordem, dizendo que Jerusalém ia cair, ia ser destruído, o povo de Nínive. Tem um momento especial que faz muito sentido para a nossa discussão hoje. É quando o exército assírio grita essas palavras para Jerusalém. Diz assim, olha, Isaías no capítulo 36, no verso 18 a 20. Não deixe que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Então ele está fazendo um desafio. Olha, não deixe o rei de vocês achar que Deus, o Deus de Israel, vai livrar vocês da mão desse grande império que é poderoso demais. O nosso Deus é mais poderoso que vocês. Alguma outra nação, algum outro Deus livrou eles do Deus da Síria, do exército da Síria? Olha só o que diz. Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Hoje nome difícil. Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém de minhas mãos? Você observa por esse texto que, de fato, a existência de nações e a existência desse embate, desses exércitos, desses conflitos, não era somente uma disputa de poder, nem era apenas uma disputa por riqueza. Havia uma disputa espiritual sobre quem é o Deus mais forte, quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus que preserva, quem é o Deus que dá vitória, quem é o Deus mais poderoso dessa região. Se você fosse apostar o seu dinheiro naquela época em qual nação seria vitoriosa e consequentemente, qual Deus era mais poderoso, qual era o Deus verdadeiro, qual era o Deus que deveria ser mais adorado, você não apostaria em Jerusalém. Talvez você apostasse no Egito, você apostasse na Babilônia, você apostasse na Assíria, você apostasse em Nínive, qualquer uma dessas nações você botaria seu dinheiro com mais tranquilidade. Mas como as coisas são, é exatamente aquele povo que parece ser o mais fraco, que tem menos exércitos, que é mais frágil, né? Que Deus se manifesta de uma forma mais forte. Por quê? Porque é na manifestação de Deus que fica evidente que é Deus quem deu a vitória a esse pequeno povo e não a sua força militar.
Sempre foi essa a questão. Biblicamente sempre fomos revelados que é um Davi pequeno que vence um gigante Golias. É um povo pequeno, uma tribo pequena que carrega uma verdade absoluta e por isso que toda vitória que ela consegue, toda preservação que ela tem, vem na verdade de uma força sobrenatural, porque se você olhar a sua verdade interna, não tem como ela ter sobrevivido. E mesmo esses impérios de altas extensões, de exércitos gigantes que cercavam Jerusalém, não conseguiram vencer esse Deus. E esse desafio que o cara aqui fez, né? Quem pode superar os nossos deuses, né? Quem pode, que Deus preservou esses povos de nós, da Síria? De fato, o Deus de Israel preservou. E esse povo de Nínive se acabou. Seus deuses morreram. E está aqui o Deus de Israel preservado até hoje. Até hoje a gente fala dele. Até hoje a gente o adora. Até hoje ele é o nosso Senhor. Até hoje estamos carregando a sua palavra como remanescentes desse mundo antigo, desse mundo atual e do mundo futuro, seja qualquer que venha aparecer. Por quê? Porque quem nos preserva não é a nossa força, não é a nossa história, não é o nosso exército. É o próprio Deus de Israel que preserva a sua palavra. E como é que ele preserva a sua palavra? Preservando o povo que carrega essa palavra no seu coração, os remanescentes. A gente pode ver um resumo disso tudo que eu falei nesses versos de Sofonias 3. 8. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso me trará ofertas. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e os humildes que se refugiarão no nome do Senhor. Os remanescentes de Israel, que não cometerá injustiças. Eles não mentirão, não se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Os remanescentes de Israel. E você percebe que todo esse processo está trazendo não só uma preservação do povo, mas trazendo uma purificação espiritual do povo. Você percebe que agora eles estão sendo fiéis, com a sua boca sendo justa, né? E no começo do livro você percebe várias repreensões fortes de Sofonias a esse povo. Já no final você está percebendo uma purificação desses remanescentes. Então, depois de tudo isso que Deus vai fazer no mundo e nas nações, e a ira que ele vai depositar em todo mundo, ele vai tirar esses atores do tabuleiro, vai construir uma nova ordem, mas nessa nova ordem o povo, os remanescentes de Israel vão estar preservados e eles vão profetizar e crescer para todo mundo. E nisso eu poderia aqui continuar falando e mostrando como isso vai se suceder lá na frente, mas isso fica também para outro dia e outro momento. O que eu tenho para vocês agora são 4 lições sobre tudo isso que a gente ouviu. Algumas lições você já ouviu eu falando agora há pouco, mas eu vou repetir de certa forma. Primeira lição. Quando você vê movimentos no mundo que são muito maiores do que o seu pequeno universo, seu pai, sua mãe, seu colégio, sua cidade, sua casa, sua igreja, sua rua, são coisas muito pequenas. Seu cotidiano é muito pequeno. Às vezes você vai assim na internet, vai nos cantos, e o pessoal fala, a China está crescendo, o comunismo, e a Rússia está invadindo não sei onde, e a Índia é o país que está crescendo mais, está ficando mais rico do mundo, e a África está multiplicando a sua população enquanto o mundo diminui os nascimentos dos filhos, e o Oriente Médio está invadindo a Europa, o muçulmano. Aí você fica doido, porque é notícia de todo lado dizendo que as nações estão ficando poderosas, que de repente Deus pode estar com problemas. Sabe? Deus pode estar com algum problema, porque se essa China chegar aqui, ela vai impedir a gente de adorar a Deus, e se não sei quem acontecer, a gente não vai ficar, como é que vai ser a fé, como é que vai ser as igrejas? E você fica morrendo de medo porque você acha que Deus não tem nada a ver com essas movimentações, que Deus está perdendo o jogo.
Deus não controla nada, Deus está perdendo o jogo, o Satanás é mais forte que ele tem medo do pecado, então se alguém pecar ele já fica triste, né? Então, olha, o que a gente pode aprender às vezes com os profetas é que ainda que uma nação estrangeira esteja se movimentando, e ela seja mau, ela seja Babilônia, ela tem outros deuses, ela tem outra cultura, isso não acontece sem que Deus esteja comandando o tabuleiro dos jogos. E pode ser que nessa movimentação, em vez da nação ficar poderosa e soberana, ela vai acabar se extinguindo por ter tentado ganhar o mundo demais, pela sua própria cobiça, pelo seu próprio problema. E muitas vezes o que a gente precisa, na verdade, confiar de que Deus sabe todas as coisas. Ah, mas se a China vier, que ela venha e que Deus vai fazer a obra dele, que a gente vai continuar, porque quem nos preserva é Deus. Quem controla a sua igreja é Deus. Quem nos protege, quem nos guarda, quem segura os seus remanescentes é Deus. Deus sabe o que está fazendo. Deus já fez essas transformações muitas vezes no mundo e nós estamos aqui guardando a fé. E muitas outras virão e precisamos ter uma tranquilidade. Quando esse mundo ficar cheio de rebuliço, cheio de coisa, não fique achando que toda hora vai vir o fim do mundo, né? Toda hora vai acontecendo sabe o quê, aí fica desesperado, fica tomando decisão que não deve tomar. Acalmai-vos, acalme seu coração. Confia de que Deus sabe o que Ele está fazendo e que Ele tem um controle. É Cristo quem está sentado acima de todo principado e potestade, e de tudo que se nomeia embaixo da terra, na terra e acima da terra. Cristo tem o selo das histórias na mão. As coisas só acontecem quando ele rompe o selinho lá. Ele está governando tudo, ele sabe de tudo. E ainda que as coisas aconteçam e a gente não sabe explicar por que está acontecendo, são oportunidades para que os remanescentes sejam purificados, para que eles voltem a crescer e voltem a transformar a nação. E lá na frente a gente vai perceber que céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor nunca passarão. Certo? Segunda coisa, olha, a nossa proteção não vem do tamanho dos nossos exércitos. Se alguém for apostar dinheiro, sempre a gente vai estar ali no fundo das apostas, porque ninguém ia dar R$1 por Jerusalém. E, no entanto, estamos aqui proclamando o Deus de Israel. Então, amigo, saiba, você pode não ser a pessoa mais poderosa, não ter mais dinheiro, não ser o cara mais protegido de todos, ficar com medo de tudo que está acontecendo aí fora, mas calma o coração. Quem protege a gente, quem preserva os seus remanescentes, mesmo que estejam espalhados por todas as cidades, é Deus. Confia nessa proteção, confia nesse plano. Deus sabe o que está fazendo. Deus é Senhor soberano sobre a nossa vida. E o nosso papel, muitas vezes, é continuar sendo o seu remanescente, é continuar arrependendo o nosso coração, fazendo o nosso papel, sendo fiel, porque a gente sabe que é para isso que nós fomos chamados. O papel exortativo é nos chamar atenção para isso, mas tenha confiança de que Deus sabe o que está fazendo nessas grandes movimentações. E ainda que cheguem exércitos e envolvam Jerusalém e nos ameacem dizendo que nosso Deus não serve para nada, é só orar para Deus, Deus manda um anjo e resolve a situação. Terceira coisa que a gente pode tirar de lição. Olha, muitas vezes a gente, quando vive muito fechado no nosso mundo, podemos achar que essa exortação que Deus trouxe para Jerusalém, trouxe para o sacerdócio, trouxe para a nossa vida, é algo mais pesado do que as pessoas lá fora estão vivendo. A gente pode achar que, meu Deus, por que ser crente é tão difícil? Por que seguir a Deus traz tanta provação? Quando eu não era crente, eu não era tão provado na vida. Ah, ser crente é uma miséria, ser crente é viver na sofrência. O que nós aprendemos com essa história é de que quando o profeta olha um pouco para cima do muro, olha para as outras nações, não tem ninguém melhor, não tem ninguém vivendo no bem bom, com jardim verdinho, feliz, só rindo que Jerusalém está caindo. Na verdade, o que ele observa é que o mesmo juízo que está acontecendo em Jerusalém também está afetando todas as nações vizinhas. E se nós estamos sofrendo porque precisamos ser mais fiéis, precisamos aprender a palavra de Deus, recusar os ídolos e fazer as transformações que a gente precisa ser transformado, lá fora não está tendo refresco também não, e Deus está julgando todas aquelas nações. E o pior, nenhuma daquelas nações foram preservadas. E nós, mesmo levando o juízo de Deus, né, a lenhada na cabeça, estamos aqui preservados. Então, amigo, entenda, às vezes esses
momentos de purificação não vêm para destruir a gente, mas para nos tornar mais fortes, mais resistentes. E eles vão nos purificar e nos preservar para que a gente possa viver uma vida melhor. Não fique invejando os outros, não fique olhando a sua vida, sabe? Porque assim como a sua família tem problema, a família do ímpio tem problema. Assim como esse Brasil tem problema, as nações vizinhas têm problemas. Assim como, sabe, a sua igreja tem problema, a igreja dos outros tem problema. Nós somos convidados a olhar o nosso coração, porque se há promessa para nós, há um chamado à nossa responsabilidade. Quem tem mais dinheiro nessa vida será cobrado com maior rigor pelo patrimônio que foi colocado na sua mão. Não queira levar a cruz das outras pessoas. Pense em você. Cuide de você, para que você seja o remanescente de Deus no dia daquela ira de Deus, sabe? No dia que Deus fizer uma movimentação dos peões, que mudar as forças, os poderes de lugar. Se você estiver fazendo o seu direitinho, você será um remanescente de Deus. Cuida do teu coração. Para de achar que você é a pior pessoa do mundo, que os reinos vizinhos também não tinha ninguém muito bem na fita. Quarta lição, nós percebemos que os remanescentes não eram igual ao povo de outrora, né? O povo de outrora estava cheio de idolatria, estava complicado, estava cheio de corrupção. Mas os remanescentes estão com um comportamento justo, um coração fiel, né? Buscando ao Senhor. Então esse processo também de mudança geral que Deus faz na equação, esse juízo, essa mudança nas nações, esse mundo antigo que vai passando e um mundo novo vai se recriando, e essa preservação que Deus faz, também vai arrancando do meio de nós tudo aquilo que não presta e vai permanecendo aquilo que é essencial, aquilo que é justo, aquilo que Deus quer que fique. É um processo de purificação. E de repente, amigo, você viveu um momento difícil, um momento complicado. Parece que Deus até pesou a mão sobre a sua vida. Mas esse momento é para produzir em você um ser mais resistente, mais pronto a frutificar, porque o próprio Jesus fala, né? Esse negócio de podar a árvore. Tem uma árvore, às vezes está com muito galho, e esses galhos estão puxando a seiva todinha, e os frutos ficam minguados, os frutos ficam ruins. Aí vem um agricultor que entende do processo, vai tirando os galhos que não está prestando, que está roubando a seiva. E a árvore meio que fica pequenininha, ela meio que cai as folhas, ela fica sofrida quando o agricultor faz isso. Mas depois a seiva se concentra e os frutos ficam bem gordinhos, ficam legais, ficam bacanas. Às vezes Deus faz, através dessas purificações, tirar os galhos ruins, os galhos inúteis, os galhos que estão sugando a seiva. Tira da sua vida isso, está purificando você. E aí, quando o que restar é o que deveria ter restado. Então você foi purificado, retirou tudo que não presta, a sua vida diminuiu. Agora você está com ela concentrada. Então, amigo, a partir de agora, comece a fazer a obra de Deus, comece a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração e você vai perceber que os frutos vão ficar bem gordinho, bem bonito, bem cheio, bem vistoso, porque você tirou tudo que não prestava. Esse processo eliminou a sujeira da sua vida. Aproveite esses momentos para crescer e virar o remanescente que Deus deseja que você vire. Os especialistas, eu sempre chamo os especialistas, eles dizem que esse momento onde o povo foi levado cativo para a Babilônia também foi um intenso momento de produção intelectual do povo de Israel. Muitas coisas foram escritas, organizadas, estruturadas nesse tempo. De maneira que muitos afirmam que a próprio Antigo Testamento, do jeito que ele é, foi meio que escrito nesse período do exílio, nesse período do juízo. Porque havia um desejo profundo do povo de responder a pergunta: nós ainda somos povo de Deus? Agora que nós não estamos mais nessa terra, quem nós somos? Qual é a nossa identidade? E como reuniu todo mundo no exílio, eles pegaram os escritos de cada tribo e foram organizando no Gênesis, no Êxodo, no Samuel, não sei o que, e foram organizando a Bíblia ali. E quando eles voltam para Jerusalém, com aquele sentimento de querer ser fiel, com Esdras, com todo mundo lá, eles voltam com essa lei, com essa palavra muito mais definida, eles leem no pátio. Então, também o juízo é um processo de fazer esse ajuntamento e se perguntar quem eu sou, o que eu acredito, como eu posso me transformar nesse remanescente santo. Se você está passando por um problema desse, uma dificuldade muito grande, que você até pensa, Deus está pesando a mão sobre mim,
que seja o dia de você reconstruir sua vida, para que ela comece a expressar na essência dela aquilo que Deus fez, que Deus construiu você para ser. Você foi feito para emitir uma canção nessa vida. Mas você não estava emitindo essa canção, estava emitindo uma coisa desafinada. Então vem um processo desse, um processo de eliminar as arestas da sua vida, para que você possa voltar a ficar afinado, voltar a cantar do jeito que deveria cantar e ser uma bela canção que a sua vida vai fazer daqui para frente. Amém? Foi muitas reflexões, hoje eu liguei o modo mais tentando ensinar um conceito e através do conceito trazer uma palavra. Mas eu acredito que se você ficou comigo até aqui, Deus deve ter falado com você em algum momento. Que Deus abençoe a sua vida. E se o irmão quiser me abençoar, não se constranja. Cada oferta que vocês fazem é uma bênção para mim. Eu realmente preciso muito da ajuda de vocês, porque complementa a renda e eu posso ficar tranquilo para fazer esse material para vocês. Faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. E os 40 dias continuam. Amanhã tem um novo vídeo. Espero você aqui de volta. Até mais.